Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam com muita saúde, com muita paz. Aqui o professor Jefferson novamente, com mais uma videoaula de exercícios de resolução dos problemas do capítulo 17, né? Ondas 2. Na verdade, Ondas 2 é uma continuação daquele tópico inicial que a gente começou, que é ondas, né? Ondas mecânicas de forma geral. Então a gente começa ali com oscilações, depois já parte para ondas mecânicas. E aí, o capítulo 17 é uma continuação de tudo aquilo que a gente iniciou em ondas mecânicas, né? Que no caso do Halley se chama ondas 1. E esse agora é a amarração disso tudo, que a gente chama de ondas 2. Para iniciar a nossa discussão aqui, vamos resolver um problema que é o problema número 1, né, do nosso livro-texto. O problema número 1, como é que está desenhado, né? A gente já começa com esse tópico aí, que é a velocidade do som. Então, olha só o enunciado desse problema número 1. Quando a porta da capela do mausoléu em Hamilton, Escócia, é fechada, o último eco ouvido por uma pessoa que está atrás da porta, no interior da capela, né, ocorre 15 segundos depois. Aí, letra A, ele está perguntando se esse eco se deve a uma única reflexão em uma parede em frente à porta. A que distância da porta estaria essa parede? Então vamos imaginar que a onda se reflete, né? E esses 15 segundos é devido apenas a uma única reflexão, letra A. E letra B, a parte realista, né, da situação. Como a parede, na verdade, está a 25,7 metros de distância, a quantas reflexões, né, para frente e para trás, observem bem, corresponde o último eco. Então, o último eco ele ocorre, né, quando a onda chega aos nossos ouvidos, você escuta e não escuta mais, né? Última reflexão. Então, ele está querendo saber na letra B quantas, né, reflexões vão ocorrer para frente e para trás, correspondendo a esse último eco aí. Certo, gente? Então, vamos tentar responder essa pergunta aí do problema número 1. Então, pessoal, esse é o problema de número 1 e vamos para a resolução dele. Vamos começar escrevendo a velocidade da luz, né? Que é um valor já que o livro traz para a gente, né? Velocidade da luz, perdão, velocidade do som. Não da luz, professor, velocidade do som. Então, a velocidade do som que o livro traz para a gente é exatamente esse valor, né? VS, vamos chamar assim, 343 metros por segundo. A velocidade do som, certo? O ΔT, que é informado no problema, é 15 segundos nas duas situações, letra A e letra B, né? Letra A é assim, ó, então a gente tem um desenho, né? A onda se propaga da porta e vai até a parede posterior. Então a onda se propaga da porta e depois volta para a parede, volta para onde estava, né? Então a brincadeira é assim, né? Aqui nós temos a porta, né? A porta está aqui. E aí a onda ela se propaga, né? Bateu a porta, a onda se propaga, chega lá, ela volta por esse outro caminho e aí a pessoa escuta, né? Ela vai escutar essa batida quando a onda voltar aos ouvidos da pessoa que está onde? Na porta, né? Então bateu, a onda se propaga, vai e volta. E a letra A, ele quer saber exatamente qual é ali a distância, né? A gente pode chamar essa distância aqui de D. Ele quer saber essa distância D, imaginando que esses 15 segundos é devido, como está colocado na letra A ali, ó, se esse eco se deve a uma única reflexão em uma parede. Então ele está pensando nessa situação de uma única reflexão em uma parede em frente à porta. A que distância da porta estaria essa parede? Então a letra o Dzinho aí pensando nesse tempo devido apenas a uma reflexão. Para, né, uma reflexão, a gente tem que o ΔX é 2D, né? Então você imaginar uma reflexão, a onda vai, bate uma reflexão, aí volta, né? Então é 2D que ele percorreu. E o ΔT, né? 15 segundos, né? Aí a gente pode escrever 15 segundos, aqui escrevi agora. Então a gente pode escrever a velocidade do som, né? A velocidade vai ser ΔX
sobre ΔT. Aí nesse caso, o ΔX é 2D. Então 2D dividido por ΔT. Tudo bem? A gente só vai pegar e passar esse 2D para baixo, porque a gente quer o quê? A gente quer o D, né? A gente quer isolar o D. Então vamos ficar assim, ó. O D, o 2, né, fica embaixo, vai ficar D dividido por ΔT sobre 2. Tudo bem? Então a gente pode escrever o D, né, que é a distância, como sendo a velocidade, vezes o ΔT sobre 2. ΔT sobre 2 vezes a velocidade. A gente substitui os valores, né? 15 segundos dividido por 2, vezes a velocidade, que é 343, metros por segundo. A gente encontra um valor do D. D é 2,6 quilômetros. Olha só, né? Quilômetros é o valor ali da distância D. Então a gente não sabe... A gente sabe para uma reflexão. Agora a letra B, ele quer saber na letra B exatamente o seguinte, né? Como a parede, na verdade, né, está a 25,7 metros de distância, a quantas reflexões para frente e para trás corresponde o último eco, né? Então o último eco, como é que seria, né? Então olha só, a gente viu a seguinte estrutura, né? Se tiver o n igual a 1, uma reflexão, pensando aí para frente e para trás, a gente tem então a distância igual a 2D. A gente tem o 2D. Se a gente pensar em n igual a duas reflexões, né? Vou colocar só um tracinho aqui para facilitar a escrita. Então a gente vai ter 3D, se você imaginar que a onda vai, né? Bate, volta e volta novamente, a gente tem 3D para ela percorrer, pensando em duas reflexões, n igual a duas reflexões, né? Que ela bate de volta na porta e retorna novamente. E assim vai, né? Se a gente pensar em n igual a 3, da mesma forma, 3 reflexões, a gente já vai ter 4D. Então a gente vai ter 4D para a onda percorrer, né? Então a gente pode generalizar da seguinte forma: a velocidade vai ser, né, n mais 1 que multiplica d. N mais 1 que multiplica d. Se n aqui é o número de reflexões. Se n for 1, então aqui a gente tem o 2 aqui para multiplicar esse dzinho aqui, né? E assim por diante, sobre ΔT. Então a gente pode escrever n mais 1 igual a v ΔT sobre d. Então eu peguei o ΔT, multipliquei e o D passa aqui dividindo essa quantidade aqui, né? V ΔT sobre D. Então a gente pode tirar o N, né? N será então V ΔT sobre D menos 1. Porque esse 1 aqui passa para o outro lado, né? Negativo. Então vou ficar N igual a V ΔT sobre D menos 1. Então a gente encontra um valor aí que substituindo a velocidade, né? Pega a velocidade, substitui o ΔT, substitui o D que ele deu na letra B, né? Substitui ali, a gente vai ficar com 343 vezes 15, dividido pelo D, que é 25,7, que ele falou, menos 1. Então a gente vai chegar num valor N igual a 200 reflexões, já fazendo ali a nosso ajuste, né? Cravando um valor para dar um valor inteiro, né? N igual a 200 reflexões, que é a quantidade de N lá, de reflexões nessa parede. Problema de número 4 agora, pessoal. Então, 4, como é que é o enunciado do número 4, né? É uma aplicação de toda aquela discussão sobre módulo de elasticidade volumétrica, né, que a gente fez lá na nossa videoaula. Então, o 4 trata do seguinte: qual é o módulo de elasticidade volumétrica do oxigênio se 32 gramas de oxigênio ocupam 22,4 litros e a velocidade do som no oxigênio é 317 metros por segundo? Então, a gente tem que usar, não tem muito o que fazer, né? Vamos usar aquela expressão lá que relaciona a velocidade do som, né, em um determinado meio, que envolve justamente o módulo de elasticidade, o módulo B, né? Então vamos ver como é que a gente pode proceder com esse problema aí. Então esse é o problema de número 4.
Vamos pegar então aquela expressão V igual a raiz de B sobre ρ, onde ρ é a densidade, né, do meio, e o Bzinho aqui, Bzinho nada, Bzão, né? O Bzão é o módulo de elasticidade, tranquilo? Então vamos ver como é que a gente pode calcular o B, né? O ρ é a densidade, que é simplesmente massa sobre volume, certo? Ele deu a massa aí do oxigênio 32 gramas. E a gente pode escrever em termos de quilograma, né? Que é 32, 10 a menos 3 quilogramas. O V é o volume que foi dado, né? 22,4 litros. Tranquilo? E aí a gente vai lembrar que você tem que passar o litro para metro cúbico, né? Que foi dado aqui, ó, a unidade em litros. Só que para a gente usar essa expressão aqui, todos os valores têm que estar no sistema internacional, né? Para que no final das contas esse módulo de elasticidade saia na unidade de Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Essa aqui é a razão pelo qual a gente tem que mudar essas unidades, né? Então a gente vai lembrar que 1 litro, né, unidade de litro, é 10 a menos 3 metros cúbicos. Aí com isso a gente vai escrever o volume então em 22,4 10 a menos 3 metros cúbicos, né? 22,4, 10 a menos 3 metros cúbicos. Certo? Então a gente vai escrever, a velocidade foi dada, 317 metros por segundo, e a gente vai isolar o V aqui nessa expressão, né? Então o V, isolar o B. Isolar o B nessa expressão. A gente multiplica os dois lados aqui por 2, né? Multiplica por 2 aqui os dois lados da equação, vai ficar com V quadrado do lado esquerdo, V quadrado igual a B sobre ρ. Então a gente pode tirar o valor do B, né? B então será, né? V quadrado vezes ρ. V quadrado vezes ρ simplesmente, né? Então dá o 317 metros por segundo, né? Tudo isso elevado ao quadrado, vezes o ρ, que é 32, 10 a menos 3 quilogramas, dividido pelo volume, que é 22,4, passando já para metro cúbico, né? 10 a menos 3 metro cúbico. A gente faz essa continha aí, vai encontrar um B, então, igual a 1,44, 10 a quinta newtons por metro quadrado. 10 a quinta newtons por metro quadrado. E aí a gente sabe que Newton por metro quadrado de outros carnavais, né, simplesmente a unidade de Pascal, né, a unidade de pressão, né, que é a unidade do B. Tranquilo? Então vai ficar com um B igual, né, 1,44, 10 a quinta Pascal. 10 a quinta Pascal, unidade do B. Certo? Então esse é o número 4 da nossa lista. Agora vamos para o problema número 5, gente. Então esse problema número 5 é um problema clássico que envolve velocidade de propagação do som. Olha só, vocês vão recordar da ideia desse problema aqui, que é bem interessante. Uma pedra é jogada em um poço. Então o cara jogou uma pedra no poço. Poço é aqueles poços, né, de captação de água, né, uma cisterna, né? O som produzido pela pedra ao se chocar com a água é ouvido 3 segundos depois. Então o indivíduo lançou a pedra, 3 segundos depois é que ele escuta o som, né, da pedra se chocando, né? Qual é a profundidade do poço? Então vocês podem já imaginar essa situação, né? Um problema típico de Enem, né? Nem sempre aparece uma situação muito interessante como essa. Então é só para a gente imaginar a situação aí, né? O cara joga a pedra, aí o som, como está bem descrito aqui, ele é ouvido, né? 3 segundos depois que o indivíduo joga a pedra, né? Certo? Então jogou, escutou 3 segundos depois ali o barulho do som. Então vai ter duas coisas envolvidas aí, né? A dinâmica da pedra caindo e também a questão do som voltando para a pessoa. Vamos ilustrar essa situação, como é que seria. Então, esse é o problema de número 5, é o quinto problema. Vamos desenhar essa situação. Tem um poço, tranquilo? Aqui o nível do poço. A nossa pedrinha vai se chocar, vai cair lá, ó. Vai cair lá embaixo, tranquilo?
se choca lá e as ondas voltam, né? E a pessoa que está em cima vai ouvir esse barulho. Então o som, essas ondinhas que eu estou desenhando aqui, exatamente o som voltando ao ouvido da pessoa. O que ela escuta é o som, né? 3 segundos depois, um tempo de 3 segundos. Beleza? E essa profundidade aqui, então, a gente vai chamar de H. O que é esse ΔT que eu estou escrevendo aqui agora? Vamos chamar de ΔT o seguinte tempo. Vamos chamar de ΔT um tempo que é composto pelas seguintes quantidades. Um tempo ΔT' de queda. Então, vamos imaginar aqui ó, que esse tempo nosso, ΔT, ele é então, esse ΔT é esse danadinho aqui, ó, 3 segundos. Ele é composto por duas quantidades. Então, é um tempo de queda, a pedra cai, a gente conta ΔT', tranquilo? Tempo de queda, tranquilo, né? Mais o ΔT, duas linhas, que é o tempo do som subir. O som tem que subir, né? O som tem que subir. Então, a gente está chamando de ΔT, duas linhas, o tempo necessário para o som subir. Então, esse 3 segundos é composto por essas duas quantidades, né? Um ΔT', o tempo de queda da bola, da pedra, e ΔT, duas linhas, o tempo de subida ali do som, né? O som tem que chegar até a pessoa. Certo? E a gente pode equacionar algumas coisinhas aí. Por exemplo, a primeira delas é em relação ao tempo ΔT'. Esse ΔT' está relacionado à seguinte situação. A pedra cai. Certo? Se a pedra cai, a gente pode escrever uma equação horária que é a seguinte: y igual a y0 mais, né, v0t mais meio de gt quadrada. A situação de queda. A situação de queda. Tranquilo? Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar que ali a gente tem uma quantidade H, certo? Uma quantidade H que é a nossa profundidade. Beleza? Profundidade H. Então, nossa origem, vamos adotar a origem assim, ó. Aqui está o Y, né? Aqui está o nosso Y. E aí a nossa origem é aqui, né? Aqui seria o zero, né? Aqui seria o zero. Então, ela vai partir da origem numa posição H, né? Se a nossa origem é aqui no zero, então essa distância aqui da pedra, né, vai ser a distância H. Então, nossa função horária nós vamos orientar dessa forma. Então, a posição final é zero, a posição inicial é o H, a nossa aceleração da gravidade é para baixo, porque eu estou orientando para cima ali o nosso eixo, né? Vamos desenhar de novo aqui, ó. Então, o nosso eixo está para cima. Se está para cima, o G é menos G aqui, né? Então, é para baixo. E aqui está a nossa origem, né? Na posição lá da profundidade H. Então, lá naquela posição final é que vale esse H que eu estou desenhando amarelo aqui agora. Tranquilo? Então, esse é o nosso eixo Y aqui do nosso sistema de coordenadas. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, olha lá. Agora, o V0 também tem que ser zero, né? Se a gente olhar lá, é parte da origem, né? O nosso V0 ali também é zero nessa dinâmica toda. V0 também é zero. Então, o zero, escrevendo essa equação aqui nessa posição, vamos ter então zero igual a Hzinho menos GT ΔT, né? G ΔT' sobre 2. Nossa função horária que a gente nutriu ela aí com essas informações colocadas. ΔT' ao quadrado. Então, falta um quadrado aqui, que a gente já vai recuperar ele. Vou escrever ele daqui a pouco. Então, a gente quer o ΔT', né? A gente quer o ΔT' para conseguir encontrar o H, né? No final das contas, né? A gente tem duas variáveis aí. Então, eu posso escrever o ΔT' da seguinte forma. ΔT' nessa equação, então, será raiz, né? Ele tem um quadrado, 2H dividido por G. Esse é o ΔT'. A gente chama essa equação aí de equação 1. E o ΔT duas linhas? ΔT duas linhas é o tempo necessário para a velocidade subir, né? Perdão, a velocidade subir, para a onda subir, viajando ali com
a velocidade que foi dada, né? A velocidade do som no meio do ar, né? Certo? Então a gente pode escrever o ΔT duas linhas da seguinte maneira. Vai ser o H dividido pela velocidade do som, simplesmente, né? Então eu vou ter uma equação que é assim, ó. ΔT, que é o tempo total, vai ser, né? O ΔT', que é raiz de 2H sobre G, mais Hzinho sobre Vs, né? Essa aqui é a equação envolvendo o tempo total, né? É uma equação muito simples da gente pensar em como resolver, né? Mas a gente quer quem? A gente quer o Hzinho, né? O Hzinho está dentro da raiz, inclusive, né? Não tem jeito, vamos ter que manipular isso aí um pouquinho para tirar o nosso Hzinho. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa raiz e passar para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com raiz de 2Hzinho dividido por G. Isso aí é igual a Hzinho sobre Vs, que é a velocidade do som, menos ΔT, que é o tempo total, né? Então eu vou ficar lá com a seguinte equação, olha lá, 2Hzinho, quando eu pego, por exemplo, esse lado esquerdo, elevo ao quadrado para poder sumir com a raiz, né? E elevo o lado direito também ao quadrado, então a gente desenvolve aqui, né? Fica quadrado desse termo, mais duas vezes um primeiro pelo segundo. Então vamos desenvolver essa parte aí. Então vou ficar com os seguintes termos aqui, né? Vai ficar 2Hzinho sobre G desse lado de cá, né? Do lado de cá matamos a raiz com o quadrado. 2Hzinho sobre G igual a Hzinho quadrado sobre Vs quadrado mais o ΔT quadrado mais menos, né? Nesse caso tem um menos aqui, menos duas vezes Hzinho sobre Vs ΔT. Hzinho Vs ΔT. E aí basta a gente desenvolver essa equação aqui, né, para o Hzinho. Percebam vocês que a gente tem uma equação do segundo grau aí para a gente resolver. Então, organizando esses termos, vou ficar com o seguinte, ó, Hzinho quadrado menos duas vezes Vs, que multiplica G ΔT mais Vs, tranquilo, Hzinho, mais o termo que não tem Hzinho, que é GVS ΔT. Tudo isso igual a zero. Então a gente chegou na equação tipo Bhaskara, né? Tem o termo A quadrado, tem o termo C em quadrado e o termo que não tem a variável. Chegamos na equação tipo Bhaskara. E aí basta resolver essa equação, né? Para a raiz de Bhaskara. Lá vai ficar o seguinte, a raiz quadrada dessa equação toda aqui, né? Tá legal? Então, chegamos numa equação tipo ax quadrado mais bx mais c, né? Igual a zero. Bhaskara nela aí, né? Então, vai ficar o Hzinho, vamos poder escrever assim, Hzinho igual duas vezes A vezes B, duas vezes o primeiro pelo segundo termo, né? Vs vezes o outro termo aqui, só corrigindo esse termo. Então, vai ficar duas vezes Vs G ΔT mais o Vs, mais ou menos lá, ó, raiz de 4Vs, vamos acompanhar devagarzinho, ó, 4Vs quadrado, que multiplica, né? G ΔT mais Vs, tudo ao quadrado, menos, né? 4G, bem no cantinho aqui, bem espremidinho, né? 4G quadrado Vs ΔT quadrado. Olha lá, quase que não coube para a gente escrever, né? Descartando o valor negativo, se a gente pegar então e considerar apenas o valor positivo dessa equação, porque a gente não quer valores negativos, né? A gente vai ter o seguinte, descartando o valor negativo, porque aqui a distância não é negativo, né? Se a gente descartar o valor que vai surgir ali negativo, do termo negativo, a gente vai poder encontrar um valor H, substituindo os valores aqui, né? De ΔT, do Vs, né? Do G, aí a gente vai encontrar um valor. Eu coloquei bem espremidinho para poder caber nesse slide, né? Vamos encontrar então um Hzinho que é o seguinte. Hzinho igual a 40,7 metros. Basta substituir os valores, né, do ΔT que foi dado, Vs e do G. Substituindo esses valores a gente vai encontrar esse 40,7, né? Não coloquei os valores aqui porque a nossa conta ia ficar muito grande, não tem necessidade, né? Esses valores já estão
aí para serem consultados. Pessoal, agora vamos dar um pulinho, né? E vamos para ondas progressivas, né? Ondas sonoras progressivas, que é a seção 17.4. Aí eu separei aqui o problema 10 dessa seção para a gente fazer. Como é que está o enunciado do número 10, né? A pressão de uma onda sonora progressiva é dada, né, pela equação que está abaixo lá. Então é um ΔP, que é a variação da pressão, né? Então tem uma intensidade de 1,5 Pascal, seno de I, né? Aí vai aparecer os parâmetros. A π que multiplica, né, 0,9 metros a menos 1 vezes x está aqui, menos 315 segundos a menos 1 t, certo? Letra A ele quer saber, né? Determine, letra A, a amplitude, e letra B, a frequência, e C, o comprimento de onda, e letra D, a velocidade da onda. Então, são vários itens, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Perdão, 1, 2, 3 e 4, né? Para a gente poder encontrar desse enunciado do número 10. Então, vamos tentar resolver o número 10 nessa perspectiva da seção de ondas sonoras progressivas. Então, lá, esse é o número 10, né? O problema é o número 10. Ele deu, então, a expressão para a gente da variação da pressão, que é 1,5 Pascal, seno de, né, a parêntese, π que multiplica 0,9 metros a menos 1, tudo bem? Vezes x, menos 315 segundos a menos 1 vezes t. Aí já aparece para a gente alguns parâmetros aí, né? Já aparece para a gente alguns parâmetrozinhos que a gente vai tentar escrever, né? Lembrando aí alguns detalhes importantes. Outra coisa importante que nós já fizemos aí é corrigir aqui, né, o π multiplicando 315 segundos a menos 1, como está na equação, né? Então, o π multiplica 0,9 e o π multiplica 315 aí, já corrigimos. Aí, algumas coisas são importantes aqui nessa equação para a gente destacar, que é o seguinte: esse primeiro termo é justamente o número de onda, né? Esse primeiro termo que multiplica o x, né, a gente chama sempre de número de onda. E o outro termo é exatamente o ômega, né? E a letra A, ele quer saber a amplitude dessa onda, né? A amplitude é simplesmente o termo que multiplica a onda, né? 1,5 Pascal, né? Então, o ΔPm, né, que é a amplitude, é exatamente 1,5 Pascal. Certo? E a letra B, ele quer saber a frequência da onda, né? Letra B, frequência da onda. Como é que a gente acha ali a frequência da onda? Ômega 2πf, como está ali, né? Ômega 2πf. E é o termo que está multiplicando o tempo, é o nosso ômega, né? Que é π que multiplica 315 segundos a menos 1. E a gente encontra a nossa frequência. Esses dois π's aqui vão se cancelar, né? Se cancelam nessa equação. A gente tira, então, a frequência da onda, né? Então, vai ser simplesmente 315 dividido por 2 para a gente encontrar a frequência da onda. A frequência a gente sempre vai escrever em termos de hertz. F, então, vai ser 158, arredondando, hertz. Tá legal? E a letra C, ele pede simplesmente o comprimento de onda, né? Qual que é o comprimento dessa onda? Letra C, então, a gente lembra lá que o K, como está escrito aqui, né, o K é exatamente 0,9 vezes π, e a gente pode escrever ele como sendo 2π dividido por lambda, né, o número de onda K. Isso aí dá para a gente 0,9 vezes π. Os π's aqui cancelam também, como na outra equação, né? Cancelou π de um lado com π do outro, cancelou tudo ali, e a gente vai encontrar, então, um lambda igual a 2 dividido por 0,9. Então, dá para a gente um lambda igual a 2,22 metros, né? O comprimento de onda na unidade de metro. A letra D, ele quer a velocidade. Basta lembrar que a velocidade é lambda vezes f, né? Ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência. A gente acha a velocidade dessa onda, que dá 2,22 vezes 158, né?
Então, a gente vai encontrar a velocidade de 350 metros por segundo, a velocidade da nossa onda. E agora damos mais um pulinho, vamos para a seção de intensidade e nível sonoro, né? Intensidade e nível sonoro. Como é que é o problema 24 que inaugura essa seção? Então a gente tem uma fonte pontual de 1 watt, certo? Tá legal? Emite ondas sonoras isotropicamente, tá legal? A potência lá, né, de 1 watt dessa fonte emite ondas sonoras isotropicamente. Supondo que a energia da onda é conservada, determine a intensidade letra A. Se for a 1 metro de distância da fonte, ou se for a 2,5 metros da fonte. Olha aí, um problema muito interessante, né? Então vamos ver como é que a gente pode proceder para resolver esse problema. Então esse é o problema de número 24. E a gente vai se debruçar sobre ele. A gente vai começar escrevendo a intensidade, né? A expressão da intensidade é I igual a potência sobre a área, né? É a expressão que a gente tem da intensidade. Tá legal? E aí a gente vai escolher essa área, a área, né, que a nossa fonte emite as ondas sonoras, vai escolher essa área de diversas maneiras, né? Como ele está propondo ali, na letra A 1 metro e na letra B 2,5 metros. Tá legal? Com A igual a área de uma esfera, né? A área de uma esfera que é 4π r quadrado. Então, a letra A gente vai usar essa expressão para 1 metro. Então, vai ser 1 watt, né? Que é a potência da fonte, divide por 4π vezes 1 metro. Quer saber qual que é a intensidade nesse ponto aí? Tá legal? E aí a gente faz a continha, né? Lembrando que esse danado aqui, né? 1 watt dividido por 4π vezes 1, tá tudo 1 ali, né? Se você quiser olhar a questão da unidade, basta lembrar que a intensidade nossa vai ficar em termos de watt por metro quadrado, só isso. Nada mais, nada menos, né? Então a intensidade para esse caso aí será simplesmente 0,08 watt por metro quadrado. E a letra B, ele quer quando a distância, né, dessa esfera é 2,5 metros, né? O raio ali é 2,5. Então vai ser 1 watt dividido por 4π vezes 2,5 ao quadrado. Aí já vai dar uma diferença boa, né? Dá uma diferençazinha. Fazendo essa conta, vamos encontrar um I igual a 0,013 watts por metro quadrado. Então esse é o problema de número 24 dessa seção de intensidade, né, e nível sonoro. Tá legal, gente? Vamos prestar muita atenção nas várias maneiras de resolver esse problema, né, de seção para seção. E agora, para a gente fechar a nossa lista de problemas, vamos resolver um problema também do efeito Doppler, né? Vale muito a pena a gente pensar nos probleminhas de efeito Doppler. Então, olha só como é que é esse problema de efeito Doppler aqui. Um guarda rodoviário persegue um carro que excedeu o limite de velocidade em um trecho reto de uma rodovia, né? Os dois carros estão a 160 km por hora. A sirene do carro de polícia produz um som com a frequência de 500 Hz. Qual é o deslocamento Doppler, né, da frequência ouvida pelo motorista infrator? Então, o que é a ideia do deslocamento Doppler aí? É simplesmente a diferença de frequência que ele quer, né? A diferença de frequência entre a frequência, né, que a pessoa está emitindo e a frequência que está sendo recebida, né? Ou o contrário também, como você preferir. Então, ele quer analisar essa situação aí. E aí, vamos ver onde é que está ali, digamos assim, as situações, né? O que está acontecendo aí de diferente nesse problema. Vamos analisar então. Você tem lá um guarda rodoviário persegue um carro, né, que excedeu o limite de velocidade em um trecho reto de uma rodovia. Está perseguindo. Os dois carros estão a 160 km por hora. A sirene de polícia produz um som, né, com a frequência de 500 Hz. Qual é o deslocamento Doppler da frequência ouvida pelo motorista infrator? Então, a frequência que está ouvindo lá é uma. O carro do policial está emitindo a frequência, né?
Vamos ver como é que fica esse deslocamento aí das frequências. Vamos tentar entender isso aí. Depois eu volto de novo à leitura com vocês desse probleminha, se for necessário. Então vamos lá, né? Esse é o problema 55. Vamos começar escrevendo a expressão da frequência, né, recebida com base na frequência emitida. Então, essa aqui é a frequência recebida por alguém, tudo bem? Essa aqui é a frequência emitida. E aí acontecem algumas coisas curiosas aí, né? F', que é a que a gente recebe, é igual a frequência emitida vezes um fator, eu vou colocar um pouco mais distante aqui, que é a velocidade. Aqui vai aparecer a velocidade do som, tá legal? Aqui a gente chama de velocidade do detector, né? Esse VD, dividido por, de novo, velocidade do som, né? Velocidade daquele objeto, perdão, da onda sonora. E aqui a velocidade desse S aí, não, a velocidade do som, não confundam. Aqui é velocidade do som, velocidade do objeto que está detectando a onda. E esse aqui, esse VS embaixo, seria a velocidade da fonte, né? Um source, né? A velocidade da fonte que está emitindo aquele som. Lembrando vocês que a velocidade do som é sempre 343 metros por segundo. Nesse caso aí, velocidade do som, que a gente vai colocar lá. E aí, que vem o detalhe, né? Velocidade do som, tenho que escrever aqui. Que vem o detalhe, né? A velocidade do detector é a mesma velocidade da fonte, 160 km por hora. Se você quiser passar também para metros por segundo, não tem problema, né? Pode até passar também, mas não tem necessidade aqui. Tá legal? Então, por que é mesmo? Ele falou lá no problema, né? Se você olhar, acompanhar a leitura, lá um guarda rodoviário persegue ali um carro que excedeu o limite de velocidade, é um trecho reto de uma rodovia, né? Olha lá, ele fala, os dois estão a 160 km por hora. Então os dois, né? Tanto o carro quanto o carro que excedeu a velocidade, perdão, quanto o policial, né? O carro do policial estão a 160 km por hora. Então é de se esperar que esse camaradinho aqui, né? E esse aqui tem a mesma velocidade, que é 160 km por hora. Tá legal? Essa aqui é a análise que a gente tem que fazer. Mas é bom lembrar, né? Que esse que seria a velocidade do sujeito que está fugindo da polícia, e esse outro aqui seria a velocidade, perdão, ficou ruim, né? Esse aqui, aí ficou melhor, né? Velocidade do carro de polícia. São essas as distinções que a gente tem que fazer com relação a essas velocidades, né? Tá legal? E aí fala, a sirene do carro de polícia produz uma frequência de 500 Hz, qual é o deslocamento, né? Aí na hora de calcular o deslocamento, não tem muito o que preocupar, né? A gente vai observar o seguinte, que a frequência F' é o F, pode passar isso aqui para metros por segundo também, que se vocês quiserem, dá 44,4 metros por segundo, não tem problema. Não vai influenciar a resposta. Então a frequência F', então é F que multiplica, né? V mais ou menos, né? VD, mais ou menos VD, dividido por V mais ou menos VS. Aí que está o detalhe. Esse danadinho aqui, como é que a gente lê ele? Vamos continuar a leitura desse problema, só para a gente sistematizar alguma coisa, né? É o detector se aproximando ou se afastando, né? Se ele estiver se afastando, a gente usa o menos, né? Se o detector estiver se afastando, e o mais estiver se aproximando. E aí, o mais ou menos embaixo é o contrário, né? Se a fonte estiver se aproximando, a gente usa o menos, porque aí a gente vai ter aquela ideia do denominador diminuindo, né? E o todo ali aumentando. Mas aí não tem muito o que fazer, né? A gente vai simplesmente usar esses sinais aqui, ó, mais ou menos, dessa maneira, mas o resultado é bem simples, né? Então a gente escreve aqui a frequência, 500 Hz. Vamos colocar lá. Tá legal? Aí 343 metros por segundo, menos, só passei para metros por segundo aqui para ficar mais fácil a análise, né? Menos 44 metros por segundo. O menos aqui é aquela história lá, ó. O detector está se afastando, né? Deixa eu olhar aqui em cima. Se o detector se afasta, então o efeito, né? O efeito do efeito Doppler, digamos assim, né?
o efeito da diferença de frequência, né? Ele vai diminuir, né? Essa é a ideia, né? Se o detector está se afastando. E aí o contrário também é embaixo, né? Vamos prosseguir aqui, dividido por 343 metros por segundo, menos lá 44,44 metros por segundo. A gente escolheu o menos aqui, por quê? Porque aí a fonte está se aproximando. Se a fonte se aproxima, então é de se esperar lá que você tenha um aumento desse efeito, né? Tá legal? Aí fica menos embaixo também, por causa desse jogo de sinal. Aí tudo se cancela. Se você olhar direitinho, essa fração aqui dá exatamente 1, né? Porque o de cima cancela com o de baixo. Esses dois termos se cancelam, né? Então dá um resultado para a gente de 500 Hz. Tá legal? Aí o que acontece, né? No final das contas, a gente vai ter a frequência F' igual à frequência F. E aí a gente pode concluir que esse deslocamento do efeito Doppler, né? Deslocamento que é a variação das frequências, F' menos F, dá zero. Simplesmente não tem diferença lá de frequência, né? Não tem diferença de frequência nenhuma, ou seja, o deslocamento Doppler que ele está perguntando lá é zero, né? Porque os dois objetos estão à mesma velocidade, ninguém percebe a diferença de frequência. Beleza? Então esse foi um problema envolvendo o efeito Doppler, né? Apesar de ter dado uma diferença aqui zero, né? Mas a análise equivale, né? A análise do sinal aqui, qual sinal escolher e tudo mais. Um abraço, pessoal. Bom estudo para todos. Até mais.